consciência negra, ela é uma reflexão da origem dos negros no mundo. Consciência negra é você ter consciência sobre a sua própria história. Exatamente uma reflexão daquilo que nós podemos não só expor a nossa cultura, como também o que podemos fazer para a nossa sociedade. É, na verdade, uma referência muito mais profunda e complexa, que se refere, portanto, às culturas negras brasileiras, ou afro-brasileiras. Nós temos a nossa data máxima do 20 de novembro, né, que é o dia em que se comemora a morte de Zumbi dos Palmares, um herói nacional não reconhecido, devidamente reconhecido. Eu tinha o complexo de ser negro, porque todo negro era ladrão, safado, bandido, entende? Era burro, não sabia de nada. Somos 54% da população declarada negra e nós temos 18% de juízes declarados negros. Sou um brasileiro, nascido em Monte Santo, Minas Gerais. Não vou contar a minha idade nem sob tortura, não, mas já estou velhinho já. Me formei em jornalismo, estudei bastante. Estou na Globo desde 2000 e sempre erro isso aí, mas eu estou há muito tempo. Meu nome é Fábio Francisco Esteves, sou juiz de direito do TJDFT, titular da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante e também presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, a MAGIS-TF. Eu me chamo Simone Maia Evaristo, sou bióloga e atuo na área de citotecnologia aqui no Instituto Nacional do Câncer. Eu comecei o taekwondo com 7 anos de idade porque eu era apaixonado por filmes de luta. E aí eu queria imitar aqueles movimentos que eu via dos atores nos filmes. E um dia, em São Sebastião, uma cidade muito pequena, fica a 3 horas de São Paulo, e aí por esse fato eu queria aprender a lutar, a fazer uma arte marcial. E aí minha mãe me levou um dia num clube, um clube chama Tebá, esse clube ainda existe nessa cidade, para pesquisar o que eu poderia fazer. E quando eu vi o taekwondo foi uma grande paixão pela primeira vista. Eu nasci em São Paulo, zona leste de São Paulo, passei a minha infância em São Mateus, que é um bairro bem periférico, próximo de Santo André e São Bernardo. Depois disso, passei a minha juventude em Arthur Alvim, os dois são bairros, né, da região leste da cidade de São Paulo. Estudei em escolas públicas, fiz um curso pré-vestibular importante, que foi o Núcleo de Consciência Negra, aqui na Universidade de São Paulo, e depois disso o curso de Artes Plásticas, licenciatura em Artes Plásticas, fiz também o mestrado e atuei em museus, também em alguns outros órgãos de patrimônio da área artística e cultural, e também, claro, produtor de obras, de livros, de quadrinhos e de literatura infantil. Sou dessa época do vestibular, foi o primeiro vestibular unificado que teve no Brasil em 74. Aí consegui passar para o UFRJ, no Rio de Janeiro, capital, foi bom para mim, porque a gente facilitava transporte, uma série de coisas, né? E quando eu entrei na universidade, era a UFRJ, ainda é aquela Universidade do Brasil, aquele brasão antigo, né? Com a vinda da família real para o Brasil. Quando se fala de consciência negra, você está falando de uma entidade de múltiplas faces, que é política, que é identitária, que é cultural, que é religiosa, que é humanitária. Portanto, é uma discussão que é fundamental para todos, não apenas para a população
negra brasileira, para os afro-brasileiros, mas para todos, porque ela nos ensina uma forma de convivência, de respeito ao outro, de conhecimento do outro, que quase sempre não fez parte da história desse país, que é marcado por profundas desigualdades, por claras injustiças históricas e pela exclusão de boa parte dessa população nos espaços de poder, de representação, ao longo da sua história. Então, falar de consciência negra é falar, na verdade, não apenas de demandas, mas de um reconhecimento sobre a importância da cultura, da história, do pensamento negro no Brasil ao longo de toda a sua história. Ser negro no Brasil, eu acho que é uma constante... você está sempre sendo avaliado, né, por inúmeros fatores, né? Você é avaliado pelo seu comportamento, você é avaliado pela sua origem, de onde você nasceu, qual é o seu bairro, qual é a sua posição social. Você é avaliado se você tem um carro importado ou não, você é avaliado se você mora numa casa boa ou não, qual é a pessoa que você se relaciona. Então, essa constante avaliação criteriosa, ela é especificamente muito direcionado ao negro. É importante a gente rememorar, não é, lembrar desse fato, porque são 130 anos desde a época da abolição oficial da escravidão. No entanto, até hoje, a gente tem diversas cicatrizes enormes na nossa sociedade devido a esses mais de 3 séculos de escravidão. As pessoas sempre confundem, acham, né, dia do negro, dia da consciência negra é o dia de todo brasileiro, né, reconhecer a passagem, o comprometimento, a contribuição da população negra nesse país. Então, ter consciência do que é ser um país, né, que teve uma das maiores escravidões aí quando a gente fala de povo negro e que durou também mais tempo. Nós temos só 130 anos, né, da oficial data de 1888, então um século não é nada. Então essa consciência negra ainda é muito recente. Durante muito tempo, o dia 13 de maio foi um dia eleito por uma elite branca para que se celebrasse a memória de resistência ou de enfrentamento à escravidão como um marco simbólico. Então, o 20 de novembro é uma demanda dos movimentos sociais negros como uma data também de resistência. Portanto, não apenas o seu sentido histórico, que faz referência a Zumbi dos Palmares, e a fantástica história de resistência a uma sociedade marcada pela escravidão e pelo sistema de opressão, mas também pelo tipo de reconhecimento de que essa data faz muito mais sentido e significado como celebração, como comemorar, portanto, que é o ato de lembrar conjuntamente de uma data, de uma história, de um evento. Eu tenho que falar que nós, brasileiros negros, somos 54% da população. Uns mais claros, outros mais escuros, entendeu? Mas nós somos 54% da população. Eu não quero comandar o país, de maneira nenhuma, mas eu quero que o país me comande e tenha respeito comigo. Eu quero ter no país a possibilidade de ver todos, brancos, negros, índios, o que for, com possibilidades de ler, estudar e juntos reconstruírem, se for necessário, um Brasil que às vezes está afundando lá. A gente sabe muito bem disso. Eu quero que todos, o meu sonho é que todos estejam juntos e empurrem o país para frente. Na maioria das vezes, a palavra negro, até se você procura lá no dicionário, é uma palavra que está associada a questões, a expressões negativas, né? Dia negro, coisa de preto e tantas fome negra e outras expressões que a gente vê que o contexto dessa síndrome aí de uma negritude não é uma coisa positiva. Isso vem de um olhar de uma raça superior à outra, porque quando a Europa tomou a decisão de invadir a África e desses africanos trazer eles para o Brasil, para que eles trabalhassem de graça para alimentar a riqueza daquelas colônias, esse olhar ainda é hoje. Então ele quer que esse determinado grupo ainda continue trabalhando de graça ou recebendo muito pouco, para que
situação de poder dele ainda se mantenha. Então, quando a gente fala que o machismo não deve ser discutido só pelas mulheres, porque quem provoca o machismo são os homens. O racismo não deve ser discutido só pelos negros, porque quem provoca o racismo são os brancos. A representação do negro no meio científico é aquilo que eu estava te falando. Eu não tinha percebido, mas ainda é pouca. Ou eu acho que está precisando reunir mais para a gente ver e conhecer. Eu estava numa reunião com um grupo que eu faço de um trabalho, eu até brinquei com eles, porque tem uma hora que eu parei, eram umas 6 pessoas, eram uma biomédica, e eu olhei assim e falei, gente, vocês são todos loiros. Ela disse, mas você está fazendo bullying? Eu falei, não, eu só estou constatando, vocês são todos loiros, né? Porque as meninas tinham pintado o cabelo de loiro, eu estava orientando uma outra, uma equipe, eu falei, caramba, são todos loiros. Desde o pós-abolição, foram criadas diversas estratégias para manter essa população nesse patamar, para fazer com que ela não atinja outros postos, outras posições, para fazer com que ela não chegue, de fato, a usufruir dos bens dessa sociedade. Então, imagino que hoje a gente tem que lutar contra isso. É um modo de você deixar um grupo alijado dos benefícios que essa sociedade tem, e a gente precisa reverter essa história. Eu sou mato-grossense, venho de uma família de trabalhadores rurais. Meu pai era trabalhador rural, fazia trabalho de liderança de outros peões. Minha mãe trabalhava na fazenda também como cozinheira. Meu pai era analfabeto, minha mãe tinha um ensino fundamental. Morei em fazenda até os meus 11 anos de idade, tive educação rural e depois disso, na cidade, continuei tendo educação pública, universidade pública. Tomei a decisão de ser juiz quando eu ainda estava no ensino médio, com 15 anos, e 12 anos depois eu tomei posse aqui no Tribunal de Justiça. Foi sorte que a vida me deixou eu nascer nesse momento. De um lado, não se falava tema nenhum. Discriminação, racismo, nem se falava isso. Não tinha. Aí eu consigo ingressar numa universidade pública, com toda a igualdade de todos, e faço uma opção por concurso público no tempo certo. Então, eu estou fazendo minha sabatina. Peraí, eu fui fruto de uma sorte da vida. Isso não quer dizer que todos que nasceram comigo tiveram essa sorte. O sujeito que é gordo, ele está num grupo muito grande, só magrinho, ele vai sofrer. Até se acostumarem com ele ser gordinho, ele vai sofrer, porque vão fazer piadinhas sem graça, vão fazer uma pancada de coisas. E se for ao contrário também, se for todo mundo gordão e ele for magrinho, também vão fazer molecagem com ele, vão desrespeitá-lo. Sendo que aí dá para mexer e tal. Agora, a minha etnia não tem como mudar. E nem eu quero ser louro de olhos azuis. Eu quero ser o que eu sou. Eu quero exercer aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. Fiz um esforço muito grande, eu estudei, fui para a faculdade, botei meus filhos, eu tenho 3 filhos, Maurício, Alda e Catarina, e a minha mulher, que era branca, Deus já levou, né? Minha mulher foi desrespeitada quando nós nos casamos, porque faziam piadinhas sem graça, entende? Mas a Juripaca afiava quando tinha o desrespeito. Eu lembrei esses dias que, com 14 anos, eu com um grupo de amigos jogando bola, voltando para casa, a polícia parou a gente. E a gente era um grupo de jovens, a gente não entendeu por quê, porque a gente estava em 4 garotos e uma bola. E aquela abordagem sempre assustadora, sempre nos ofendendo muito, como se a gente tivesse cometido algum tipo de crime. Aí aquilo se foi e a gente não entendeu o porquê que estava acontecendo. E semana passada isso aconteceu comigo, saindo do meu carro, indo no médico. Então, assim, a primeira vez foi com 14 e a última vez agora foi com 36. E eu me pergunto, até quando? Né? Por que abordar uma pessoa que está saindo dentro do seu próprio carro? Será que isso acontece com as outras pessoas? Eu estava num hortifruti
Security. Aí passou um rapaz que me conhece, né? E ele falou, alô, doutora. Ele soltou aquilo alto. Tinha uma mulher que ela parou, me olhou de cima a baixo. Eu só virei a cara e ri. Ela, tipo assim, doutora? Porque eu estava vestido como eu vou comprar fruta, verdura, porque eu vou... Ela olhou de cima a baixo. Então, eu acho que a falta de conhecimento das pessoas, não sei se é preconceito, ou é uma ideia que se tem quando você olha e já imagina, não imagina o que seja aquela pessoa. Como já passou umas lá, principalmente por isso que eu digo, do meio científico, as pessoas me conhecem, eu acho que eles nem olham só a cor, porque eu fico rindo tanto. Eu acho uma coisa tão tranquila que eu acho que eles nem passam pela cabeça deles essa coisa da cor. Se tem, não chegaram para mim, não falaram. Mas é principalmente as pessoas que elas não conseguem visualizar que se tem algum outro cargo ou que se tem algum conhecimento. Mas é uma coisa já pré-estabelecida, que precisa ser assim, mudada, trabalhada. Comecei trabalhando como office boy, tinha muitos casos de discriminação, quando você vai acessar um banco, não é? Ou quando ia levar algum documento em algum local, passando pelo centro de São Paulo. Muitas vezes via como que essa forma, como a juventude negra, e principalmente garotos negros, não é? São marginalizados e são vistos como potenciais marginais, não é? Como que isso opera dentro de uma cidade como São Paulo. Isso era muito forte na minha juventude. E cheguei a passar por alguns outros casos, talvez não tão diretamente, mas também nessa área profissional, né, de ilustração principalmente. O que falta é a igualdade de condição para preencher os requisitos mínimos para a disputa. É diferente de chegar, não, teve uma lista aqui e o negro não entrou. Não tem. Acho que um dos principais debates que temos hoje em dia sobre a dívida histórica com a população afro-brasileira, sobre as ações afirmativas, sobre as políticas de reparação, ou sobre a reparação histórica, é o quanto nós avançamos pouco nesse sentido. Esse é um debate que não acontece apenas no Brasil, não. É um debate que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, há muito tempo. As políticas de reparação, elas têm em outras sociedades, como na África do Sul também, no pós-apartheid. Então, as políticas de reparação, ou a ideia de uma dívida histórica, elas têm que ser trabalhadas de maneira muito mais contundente pela nossa sociedade, pelo parlamento e pelos espaços de poder no Brasil. A gente tem vários aspectos aí da nossa cultura que é, sobretudo, uma cultura negra, né? Na alimentação, na geografia, na linguagem. Nós temos 22% do português que é quimbundo, originário, né? De uma das línguas nacionais de Angola, por exemplo. Então é muita coisa, né? Nós somos muito mais africanos do que pensamos. Menos europeus, com certeza. E eu fiquei muito marcado durante muito tempo por ter sido preso com 12 anos, como ladrão. Isso aí não se faz, cara. Isso não se faz. Então, para mim, uma criança branca, azul, roxa, amarela, não importa. A gente tem que ter carinho, afeto e tem que estar do lado, de frente para ele, falando com olho no olho e dizendo não é assim ou é assim. Que eu te aceito como um empregado, mas eu não te aceito como um dono. Isso é uma coisa que incomoda muito a gente, né? Porque a gente sabe que é o racismo que está direcionando aonde a gente deve chegar. As pessoas dizem o que nós queremos ser, não a gente que está falando, não, eu quero ser médico, eu quero ser empresário. Não, as pessoas falam, eu acho que você pode ser isso. Ou, né, o RH ele é tão opressor quanto a polícia na periferia. Porque o RH que diz se você entra ou se você não entra. Ela olha para você, o seu cabelo é muito armado, acho que você tem que usar seu cabelo preso. Né? Mas ela não fala para a pessoa que tem o cabelo liso, olha, seu cabelo é muito liso. Então, o racismo ele não está somente na agressão física ou verbal, ela está também nos pequenos detalhes, o atendimento no restaurante, como você se veste, a catraca do banco trava ou não trava. Um juiz negro hoje andando no corredor do fórum, com certeza ele vai ser perguntado sobre onde fica determinado tipo de sala, ambiente, porque eles vão confundi-lo com segurança.
Não que ser segurança, evidentemente, seja menos do que ser juiz, mas ele vai ser confundido. Na verdade, é que ser segurança ele pode, ser magistrado não. O trabalho do magistrado no dia a dia, em salas de audiências, em condução de processos que lida com o público, vai ter certa dificuldade. Eu mesmo tive dificuldade ao julgar uma injúria racial, o advogado questionar a minha competência para julgar o processo. Então, isso vai ser questionado. Mas, a meu ver, existe outra coisa muito mais séria, né? Ou a gente, além de passarmos por esse processo, existe uma outra coisa muito paradoxal, que as pessoas, quando compreendem que nós pertencemos ao Poder Judiciário, elas não nos compreendem enquanto negro como identidade. Há um processo de embranquecimento muito claro, muito ali, muito bem definido, ou seja, vocês agora são juízes, esqueçam essa discussão sobre raça, sobre cor. Como diria minha mãe, se me chamar de negra, não vou gritar porque eu sou mesmo. Então, se me chamar de loura, eu fico nervosa, mas senão... que eu acho que a gente tem que ter um momento de união e não de... Tá, você tem essa ideia, se você realmente quer continuar... Aí é preconceito, geração de uma certa idade é porque não gosta, mas acho que é muito a ver com... como assim, querer ser melhor que o outro. Os núcleos de estudos afro-brasileiros existem há pelo menos 30 anos em várias universidades públicas e privadas no Brasil, e eles devem ser percebidos como espaços de produção de conhecimento sobre a história e a cultura negra e diaspórica no Brasil e no mundo, como espaço de acolhimento de alunos negros ou de africanos nas mais diversas universidades, como um espaço também de resistência epistêmica, resistência intelectual, de resistência teórica, e que tem desempenhado um papel fundamental na produção de conhecimento sobre o negro no Brasil e no mundo nos últimos anos. Eu penso que nós temos lideranças negras, em diferentes espaços até, só que são lideranças que muitas vezes não são reconhecidas por um público maior. Então, pensando no caso da literatura, a gente tem uma produção literária de autores negros desde o pós-abolição, mas grande parte desses autores não chega no grande público. E não chega no grande público porque houve, sim, sistematicamente, uma invisibilidade desse tipo de produção, desse tipo de questão, justamente porque ela vai contra uma forma de ver o Brasil que é a partir da democracia racial, a partir de uma negação de conflitos, e negação de conflitos também étnico-raciais. Infelizmente, isso ainda vigora no nosso país. A gente a todo momento está lidando com isso. Os jovens afrodescendentes, principalmente aqueles que estão ainda nas suas formações, primeiro, elas vivem a história, vivem e estudem a cultura negra, mas procurem a inclusão social através da educação. Procurem e exijam dos segmentos que possam exigir quem tem a formação. E primeira coisa, tem que ter dois binômios. Primeiro, aumentar a autoestima. E às vezes não depende só dele. Ele depende de vários segmentos. Parabenizo os documentários, parabenizo toda palestra, seminários, eventos. Tudo isso é importante para aumentar essa autoestima. Porque normalmente as pessoas têm tendência do quê? Eu estou do lado do rio mesmo, não tem ponte, não vou atravessar. Vou morrer por aqui. E tem que mostrar para a pessoa que é possível. Então, primeiro a autoestima, aí todos nós somos responsáveis. Apesar dos avanços conquistados a partir da implementação da lei de cotas no Brasil, em 2012, e das políticas afirmativas, como na UNB desde 2003, 2004, que conseguiram mudar o perfil do corpo discente, portanto, de estudantes nas universidades públicas brasileiras, você tem ainda um dado que é preocupante, que é o lento impacto na mudança do perfil da composição do corpo docente nessas instituições. Apesar do maior número de ingressos de professores e de professoras negros nas universidades, você tem, em termos estatísticos ainda, uma desigualdade muito grande. A UNB publicou um estudo feito em 2016, que revelava que, no seu corpo docente, o percentual de intelectuais ou de pesquisadores e professores negros
era menor do que 2%. Em outros termos, 98% do corpo docente da Universidade de Brasília é branco. Eu não posso ficar preocupado com qual é o personagem que o negro vai fazer ou que o branco vai fazer. Obviamente, para mim não interessa isso. O que me interessa é todos nós trabalharmos de acordo com aquilo que nós temos ao nosso redor. Se eu faço parte de 54% de negro parente e afim, e de repente vou trabalhar numa peça, num teatro, sei lá, onde for, eu acho que é essa mistura, que foi a coisa que me deu muita energia no Teatro de Arena. No Teatro de Arena, Guarnieri, Veninha, Flávio Milhazzo, uma pancada de gente maravilhosa com os quais eu andei esse Brasil fazendo teatro. Isso aqui é o mais importante. Nunca perguntaram para mim, e eu também nunca perguntei se eu sou branco, se eu sou negro. A minha mensagem é que, do mesmo modo como o racismo e a discriminação foi algo construído na nossa sociedade hoje, e isso está posto, infelizmente, a gente tem como, a partir da luta, da resistência, da luta em grupo e do diálogo também, desconstruir essas práticas racistas e discriminatórias de diversos grupos da nossa sociedade. Mas para isso é essencial que a gente consiga dialogar e que a gente consiga avançar nessas discussões e nessa pauta, conjuntamente também. O primeiro passo para o Brasil seria, vamos reconhecer que somos um país racista, e isso como um todo, porque a falta do reconhecimento, né, o Florestan Fernandes disse uma vez que o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Então aí, né, a gente vai descortinar aí uma série de eufemismos quando as pessoas não querem, de fato, abordar de maneira frontal, olha, nós somos racistas, quando é que nós vamos colocar essa discussão na mesa de jantar? Trabalhar para quê? Qual foi? Eu sei e você sabe. Vivemos no Brasil, na terra da pilantragem. O certo é tá errado, tipo churrasquinho de gato, propaganda enganosa. Quem fatura são os ratos. Essa carioca, cara do pilantragem, o verdadeiro trambiqueiro, malandragem é que é arte. Better Call Saul, o advogado, que tal um acordo que fique bom para os dois lados? Ah, menino, vê se não apronta, direto pro colégio, tira o olho da lomba. Essa é pros pretinhos, essa é pras negona, tá quente essa terra, mas que ladeira longa, é um vai e vem. É nesse vai não vai, é vai e vem, mexe o corpo todo, vai e vem. Diga como é que faz, tamanha malemolência, cuidado vão te pegar, é vai e vem. É nesse vai não vai, é vai e vem, mexe o corpo todo, vai e vem. Diga como é que faz, tamanha malemolência, cuidado vão te pegar, é vai e vem. Bom que vocês estão aqui. Eu fico muito feliz, acho que é um papo importante, acho que é um momento importante, né, da nossa história aí. Acho que a gente está começando a conversar mais sobre isso, mas ainda é pouco. Né, é um papo que ainda precisa. Eu acho que eu fiz uma pegadinha e eu queria contar para quem vai assistir essa live. Tem um filme, um documentário no YouTube que chama Eu Não Nasci Negro, de James Baldwin. Quando eu vi esse título, eu falei, gente, nossa, por quê, né? Eu não nasci negro. E é um documentário incrível, vale muito, muito a pena assistir. E aí eu falei assim, eu vou colocar como criar crianças pretas. Porque aí vai vir, né? Elisama, uma mulher preta, que tem crianças pretas, Samara Felipe tem crianças pretas, Magda tem um filho preto. Eu queria falar aqui, né? Que a gente não vai falar sobre os nossos filhos, né? Pode falar também, mas eu fiquei pensando nessa provocação que eu queria trazer para a galera de falar, gente, espera aí, a gente não tem aquele ditado que fala uma criança não é criada só pela família, por uma aldeia, por muita gente. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, mas espera aí, a gente está numa sociedade racista, criando crianças racistas. E aí eu falei, então tá todo mundo criando essas crianças pretas.
Exato. Né? Então está todo mundo criando, todo mundo está criando, já que é uma sociedade que está criando essas crianças, essa sociedade está racista. E aí, como é que a gente cria essas crianças pretas? Então, a conversa hoje aqui é nesse lugar. É para falar com todo mundo sobre crianças pretas. Eu conversei hoje com a Elisa um pouco, conversei com a Samara também, e eu queria entrar nesse lugar, sabe, Elisa? Queria falar nesse lugar que eu acho que todo mundo precisa ouvir sobre todas as crianças. Como se relaciona com essas crianças pretas. Faz sentido para você, Elisa? Muito, faz muito sentido. A gente não cria nossos filhos sozinhos, né? Há um tempo eu dei uma palestra e eu conversava com a apresentadora branca que estava comigo e eu falava com ela, tenho uma certeza que eu tenho na minha vida, que a minha filha um dia vai chegar em casa chorando, me falando da situação racial difícil que ela viveu. Ainda não chegou, mas vai acontecer. Assim, ela foi recebida no mundo através de falas racistas, né? Assim, eu acho que eu já te contei isso, Magda. Ela era muito, quando ela nasceu, meu primeiro filho ele tem a pele mais clara. E aí, quando ela nasceu, as pessoas iam visitar a gente e olhavam pra ela e falavam assim, oh, ela nasceu pretinha. Mas pelo menos tem um cabelo bom. Que é o cabelo dela, quando ela nasceu, era mais lisinho, depois caiu, ficou igual ao meu, né? Então, assim, as pessoas elas não tinham vergonha de olhar pra mim, uma mulher negra, com a minha filha negra no colo, e falar, oh, ela nasceu pretinha. Como se ela falasse, nossa, ela tem 3 olhos e 2 bocas. Então, assim, eu tenho uma convicção que em algum momento ela vai chegar chorando. Ela vai chegar em algum momento chorando, falando, mãe, eu vivi isso. Entende? Enquanto eu educo a minha filha, eu empodero a minha filha, eu falo quanto ela é linda, eu falo sobre a nossa negritude, mas isso sozinho não vai impedir que ela viva essa situação. Exato. A Samara sabe disso, porque eu sei que as filhas dela já passaram. Pois a gente é muito fofo, né, Samara? Mas não evita, é a sociedade. Eu tô aqui refletindo com o que você está falando, Eli, e tô pensando aqui, cara, elas passaram aquele típico racismo recreativo, sabe? E tem o agressivo também, que veio diretamente pro cabelo e pela maneira com que a minha filha meio que enfrentou o processo, quando ela foi pedir para ajudar o coleguinha, para com essa bobeira, alguns moleques mais velhos, e eles vêm agredindo exatamente no neguinha marrenta, violenta, sabe? É o primeiro... Então, assim, só que assim, você falou assim, um dia eu vou ver minhas filhas, não vou ver, não, espero que nunca, mas pode ser que aconteça, obviamente, na sociedade que a gente vive, chegar chorando em casa. E, cara, as minhas filhas passaram, mas elas não chegaram chorando. E eu queria entender, assim, será que o caminho que eu tô trilhando e, como até costumo falar, desaprendendo tudo que me ensinaram de errado, como uma mãe não preta, não sei, sabe? De que forma, por que elas conseguiram passar por esse processo, tipo a Lara, que é a menorzinha, e que é uma menina preta de pele clara, ela veio falar no empoderamento dela, tão, mamãe, me chamou de não sei o quê, eu fui falar com a professora, sabe? Então, como eu consigo entender o meu caminho e como isso atravessou a minha filha de uma forma não tão agressiva para ela? Vocês conseguem me entender? Consigo. Eu acho que depende muito, Samara, da idade, 2, de quem veio a fala, e 3, do quanto essa criança, ela compreende o nível do absurdo do que veio. Porque, assim, essas falas de quando as pessoas, ela estava no meu colo, a pessoa falava, oh, ela é pretinha. A primeira vez eu não respondi. Eu fiquei só de choque. Sabe quando você olha pra pessoa, você não consegue nem ligar o nível do absurdo, assim, é tão absurdo que você nem... Primeiro eu não respondi. Eu fui ficar magoada, acho que na segunda ou na terceira vez que eu fui fazer, meu Deus do céu, vai continuar isso, assim, sério. Então, esse lugar, sabe, que eu queria colocar, porque tem uma diferença, Samara, que é assim, quando a gente passa a questão racial com os nossos filhos, ou quando você vê uma criança, às vezes não é teu filho, às vezes é uma criança que você viu que está passando por essa questão racial, na hora, naquele momento. Vamos falar que falou do cabelo, que falou da cor.
né? E aí, o que acontece? Me vem na hora uma lembrança muito forte, porque eu já passei por isso na escola. E aí eu ouvi a minha mãe contar, e aí eu ouvi a minha avó falar, e aí a minha avó também ouviu. E aí você fala, peraí, eu já escutei isso há quantas gerações? E eu vou continuar ouvindo? Aí você dá de cara assim, cara, mas meu filho acabou de ir para a escola e ele já vai passar por isso? Então tem uma dor de muitos anos, né? Por isso que agora a gente tem que... porque você acessa mesmo. Então, quando você é uma mulher branca, você não tem essa memória, né? Essa memória, você pode ter memórias de preconceitos, de discriminação que pode acontecer com você, independente de você ser mulher, qual gênero, né? Você pode acontecer isso. Sim, claro. Mas a questão racial, né? Ela acontece com as pessoas, os seres humanos negros, e isso é um reflexo do que vem acontecendo há 500 anos. Então, tem essa diferença que você fala, cara, mas eu vi isso na televisão semana passada, mas a minha amiga me contou ontem de ontem, mas eu escutei isso. Então, assim, de novo. Então, começa a repetição disso, e aí a gente começa a se perguntar, quando é que isso vai acabar? Sim. Né? Porque quando uma criança vem, o racismo recreativo, que é esse racismo de dar risada, de você falar, a gente tem uma problematização muito grande com as crianças, que é na brincadeira. Porque quando a gente pega isso da escola, ou de algum parquinho, de algum lugar que teve, essa mulher preta vai falar com essa mãe branca, olha, mas, nossa, eu nunca ensinei isso para ele. Não sei nem onde ele viu. Eu nunca disse isso para ele. E aí começa a ter até, que eu queria trazer um pouco aqui, que é esse pacto, né? De que, eu vou tentar te convencer de que isso é bobeira. E a gente cai. Sempre. Porque tem isso, assim, o que você contou, né, Samara? Não, veio falar que a neguinha é marrenta, a neguinha, assim... O que é que se espera? Que você ouça calado. E você se irritou por quê? Mas a gente só tá brincando. Mas eu não tive a intenção. Aí, amor, sua intenção é uma parte somente do diálogo, da comunicação. Ela é um pedacinho. A sua intenção é uma partezinha da comunicação. Independente do que você está me falando. Sua intenção é uma partezinha. Tem uma outra parte que a gente precisa falar sobre ela. E quando a gente fala das questões raciais, a branquitude usa muito, eu não sabia, não foi a minha intenção. E é impressionante como isso rouba a cena. Porque eu tô falando aqui com você, cara. Você teve uma atitude racista. Eu não gostei da forma que você falou comigo. Eu posso falar super gentil. Não gostei da forma que você falou comigo. Não tem o quê? Posso. Eu também posso te mandar ir pro inferno. Estou com todos os meus direitos aqui. Mas eu posso falar com você de uma maneira gentil. E aí, a pessoa branca, qual que é a tendência dela? Eu não tive a intenção. Aí usa logo o cartãozinho negro. A minha bisavó era negra, eu tenho amigos negros, eu nunca tive intenção. Cartão negro. E aí vira sobre essa pessoa. Não é mais sobre a atitude dela que me magoou. Não, ela volta a ser o centro. Porque isso, assim, se acostumou tanto a ser o centro que você é o centro o tempo inteiro. Tem uma dificuldade da pessoa branca de entender, amor, você não é o centro da história. Deixa eu te contar. Estamos falando sobre a sua atitude comigo. Você não é o centro da história. E que é uma atitude, né, Elis, que é uma violência. Sim. Porque parece que fala que o racismo, quando acontece isso, a gente está falando de um sentimento. Outro dia eu ouvi uma mãe branca falar, mas desculpa se eu te magoei, eu não estou falando de sentimento aqui. Não, A gente está falando de uma violência que gera uma dor. Trauma. O que gera uma dor para essa criança, né? Porque essa criança, quando ela vai, ela sabe, por exemplo, vamos entrar aqui nesse assunto, que todas as crianças foram convidadas para uma festa, menos ela. Sim. Né? Eu não fui. Aí, eu esqueci, ela é nova na turma. As desculpas são imensas. Imensas. Menos a certa, a verdadeira, né? Vamos falar aqui de realidade, dizer, eu não sei me relacionar com a sua E Magda, tem um lance que a gente precisa entender que o racismo, ele está no nosso inconsciente coletivo. As questões sobre a raça, nós não elaboramos sempre. Uma amiga
Ela chegou para me contar, amiga, eu estava num lugar que era para crianças atípicas, nem gosto de atípicas, né? Ditas atípicas, porque o que é típico, o que é normal, mas enfim, nem vou entrar nessa questão. E ela falou, tinha uma criança específica que as pessoas estão falando com ele. Nossa, mas é que ele é impossível, ele não tem jeito, tratando ele tão mal. E eu fui lá e era um menino tão legal. Qual era a cor do menino? E aí, na hora que eu falei assim, que eu perguntei da cor dele, ela falou que ele era negro, eu fiz, amiga, deixa eu te contar. Assim, a sociedade enxerga no negro o indomável, que não adianta conversar, é o selvagem, é o violento, é o bruto. É inconsciente. É ameaça, é inconsciente. Então, você vai olhar para essa criança negra e falar, nossa, aqui não. Quem sabe o seu não degenera, né? Aí, ó como tá. Mesmo que você não pense, mesmo que isso não passe na tua consciência de que é porque é um menino negro. Mas você aprendeu que este menino negro, ele é um menino que é menos tratável, é menos educado, tem menos possibilidades que o menino branco. Sabe assim, tem pesquisa roda falando que a mulher negra sofre mais violência obstétrica, que as crianças negras não recebem tratamento médico ruim. A sua cor de pele muitas vezes determina o tanto de analgésico que você vai receber numa emergência. Sim. É porque o médico está decidindo, pensando assim, nossa, essa pessoa aqui, ela aguenta muito. Não, é porque na cabeça dele já está pronto. Já está pronto que eu, enquanto mulher negra, aguento mais do que essa Tamara, que é uma mulher branca. Não, e eu fui criada... Entende? Sim, eu Tamara, fui criada na base de piadas racistas, onde a família se reunia e kkkkkkkk, e isso vai entranhando. E me via em todas as princesas, e me via em todos os desenhos, sempre me via em todos os, sabe, os filmes e bonecas, nas capas dos jogos, nas capas dos cadernos. Então é um lugar, é um abismo mesmo, né? Quando eu me toquei disso, assim, que ela quis alisar o cabelo com 7 anos, eu falei, mas o que está acontecendo? Por quê? Não. E eu lembro também, quando a gente começou a conversa, que eu cheguei a ouvir, ai, que pena que não veio com cabelo mais parecido com o seu. Cheguei a ouvir isso, só que eu não me toquei na época. Eu estava tão inserida na bolha da branquitude privilegiada. Você nem percebe, né? Não percebe. E aí é quase aceitável, né, Samara? Assim, é verdade, ia ser mais fácil de cuidar se fosse liso. É quase aceitável, você pensar mesmo, né? O pensamento era assim, meu Deus, mas e agora? Como é que eu vou cuidar desse cabelo? Sabe? Era um lugar, meu Deus, não sei fazer. Então, eu lembro da reprodução do tipo, vai dar um trabalho. Repetir isso para a criança é de uma agressividade, é tão nocivo, né? Assim, eu não sei até que ponto a Alícia pegou essa Samara ainda muito dentro de uma bolha horrorosa, mas eu acho que eu consegui furar a tempo. Eu costumo falar antes tarde do que tarde demais. Com certeza. E eu acho que é isso que você trouxe, tá? De quebrar essa bolha, que é o que eu queria trazer aqui, sabe? Como é que a gente fala para essa branquitude, para essa sociedade, para falar assim, o que você fala para uma criança preta que é amigo do teu filho, não é? Porque a gente entra nesse diálogo sempre, né? De falar, você fez errado, você não fez isso, não fez aquilo. E eu tô indo nesse oposto de falar, peraí, você não vai fazer nada sobre isso? Você só vai falar que não fez, que não se encaixa nisso, ou vai tentar me convencer, né, de que tá tudo, que foi uma desculpa, que foi uma coisa superficial que aconteceu, vamos dizer, nesse lugar. Mas e aí, o que a gente fala, sabe? Eu acho que eu queria trazer também essa coisa, que não é lugar de ensinar, mas como é que a gente traz essa consciência da branquitude de falar, olha, você fala o quê para dar autoestima para uma criança preta? O que você fala para uma criança preta que é amigo do seu filho, que está na mesma escola, que tá junto, quando você encontra? Como é que você encontra com essa criança? O que vocês acham que a gente pode fazer, né? Para ter, que faria para os nossos filhos, até que fala, olha, isso aqui foi interessante. Como é que a gente recebe essa criança na nossa casa? Sabe o que eu penso, Magda? Eu penso que a gente precisa, antes de qualquer coisa, a pessoa branca ela precisa perceber que o racismo não é só aquela pessoa vilã de novela que a gente vê na televisão. Então, assim, eu não sou essa pessoa que xinga, que não recebe na casa, que tem nojo. Então, não. Eu não sou assim. Entende?
Mas assim, existe o copo que você dá água para o gari ser de água e o copo que você vai dar água se for o médico do SAMU. Existe um copo separado. Mas a gente acha que, assim, na hora que a gente fala de racismo, existe um impulso de defender o meu caráter enquanto pessoa. Então, não, mas eu sou uma pessoa legal. E, amor, não tô falando se você é legal ou se você não é legal. Exatamente. Jamais Tamarina, faria isso. Aconteceu isso no A minha caso casa da está Lara, né? aberta, né? Aqui está super aberto para você vir, só que o convite nunca chega, né? O convite nunca é validado ali, né? Vamos lá, vamos receber e senta, tá aqui, tem mais gente, e é como se fosse uma família, como uma família que você recebe todos os dias. Aconteceu isso Então, agora. e aí eu acho que subestima a inteligência das nossas crianças, né? Porque eu estou falando aqui primeiro de criança, e principalmente que eu acho que começa ali na infância, de subestimar, achar que ela não percebe que você está tratando ela diferente. Né? Achar que você não tá... Não, a outra tá me chamando aqui, já perco Não, eu ia falar que esse episódio, até o último que aconteceu da Lara, que não é um caso isolado, né? Eu até escolhi uma escola que eu acredito, sim, ser uma escola antirracista. Eu jamais estaria em uma instituição agora que não tivessem ações antirracistas, que não tivessem pessoas pretas ocupando lugares de poder, sabe? O último caso que aconteceu da Lara, a mãe, né, do garotinho que cometeu a fala infeliz, ela me procurou e a gente conversou muito, fora que eu procurei a escola, fora que teve todo esse debate, e a fala é exatamente essa, tipo, não, mas aqui em casa, imagina, a gente nunca fala para ele sobre nada em relação a racismo. Eu acho que talvez seja esse o problema, sabe? Porque não é porque uma criança branca que você não tem que falar, porque ele existe. É o famoso discurso somos todos iguais. A criança cresce achando que somos todos iguais. Gente, somos todos iguais. Iguais a quem? Né? Quem é que essa criança vê? Que representatividade? Ela olha para quem, né? A criança preta vai se desenha rosa, né? Exatamente. Iguais a quem? Um dia desses, eu fui em um restaurante com um casal de amigos brancos. E era um restaurante caro. Sentamos. E eu olhei ao redor e nem os funcionários eram negros. 100% das pessoas fora a minha família, dentro do restaurante, eram de brancos. E aí eu falei com eles, se não fosse a nossa convivência enquanto amigos, que a gente está sempre junto, a escola que vocês pensaram, se fosse o padrão, vocês iam fazer o quê? Vocês iam conviver somente com gente branca, vocês iam em restaurante de gente branca, vocês iam ver filme de gente branca, vocês iam assistir vídeos com gente branca. Sim. O que é que seu filho entende que existe, que é o normal? O outro é realmente o diverso. Porque ele é o centro, ele é o padrão, ele é o normal. Então, não adianta você chegar para mim e falar, Elisama, eu quero criar uma criança antirracista e você continuar vivendo sua vidinha no mundo branco 100%. Mas você quer criar uma criança antirracista, amor? Então vamos lá, quantos autores negros tem na tua estante? Quando você procura um vídeo no YouTube sobre um tema, o que te faz escolher aquela pessoa falando? Rola aí o teu dedo no teu feed. Quantos negros estão aparecendo no teu feed nesse momento? Quando acabar a live, rola o teu dedo no feed. Os 2 primeiros minutos, apareceu algum preto? Então, meu bem, antes de você querer educar alguém antirracista, vamos ver por sua prática. Vamos ver o que você passa. Sim, a branca e tu já passou na vergonha nada nos comentários, é impressionante. Sim, então aqui, mas é nesse lugar, sabe? É muito difícil, né? Porque assim, a gente está numa sociedade que não assume o seu lugar. Não. E aí, como é que muda? Como é que você muda algo que você não assume que é o problema? Como que você Porque a primeira coisa que eu falo, quando alguém me procura, que hoje eu faço atendimento de educação parental, trabalhando o antirracismo. Porque não tem nenhuma mulher preta que faz isso no Brasil. Ou tem, Elisa? Eu não conheço ainda. Espero que ela me encontre, que eu vou trocar junto com ela. Mas eu estou fazendo isso agora. Porque eu fiquei 3 anos atendendo as pessoas pretas, pobres e periféricas. Eu falei, agora eu quero falar com a branquitude. Agora eu quero falar com vocês. E aí, o que eu escuto muito, a maior? Eu quero que meu filho não seja racista. E você? E pois é, cara,
Gente, uma Começa por criança, você é racista. ela não é Ah, não, criada mas eu separado não. da gente. Quantos Não negros é. você, com quantos negros você convive? Quantos negros recebem o teu afeto? E eu Quantos acho, Elis, negros que é recebem o nesse teu lugar. afeto? Porque você ter amizade, Elis, todo mundo fala que tem, e nós somos 56% da população. Se você não conhece ninguém próximo de você que é uma pessoa negra, é muito difícil isso acontecer. A não ser que você realmente decida que essa bolha é uma bolha branca e Não, é um mas, caminho. amiga, dá pra não conhecer, amiga. Infelizmente, Não, dá para não conhecer. Só Dá que você muito, conhece, sabe? mas você não tem afeto, Elis. Você não se cria esse afeto, você não cria um vínculo. Ela não é sua amiga, realmente, de fato, para você pegar o telefone, ligar e falar, estou precisando, quero conversar. Não, você seleciona essa pessoa. Nosso índice maior de solidão da mulher negra, gente, é altíssimo. É altíssimo, exatamente. Porque elas não têm amizade. E não estou falando de relacionamento amoroso, não. Eu estou falando de amizade, eu estou falando de relações amorosas, sim. Mas estou falando de relações entre pessoas. Não, todo tipo de afeto. Todo tipo de afeto, exatamente. E vínculo, né? Porque você tem o afeto, né? E o você conhecimento, cria... sabe, Magda? Você vai pesquisar. Olha, presta atenção, você joga lá no YouTube um tema que você quer ver um vídeo. Quantos criadores negros vão aparecer? Quantas vezes você se preocupa em procurar um médico negro para levar teu filho? Para levar tua filha? Sabe? Assim, presta atenção. Presta atenção no universo que você está apresentando para o teu filho e para tua filha. Não dá para você achar que essa criança ela vai concluir sozinha pelo teu discurso bonito que ela precisa ser antirracista. Não vai. Tem que ser construído. Tem que ser construído no exemplo, no todo dia. E assim, existe uma necessidade de se questionar, do branco se questionar diariamente. Tipo, nossa, eu pensei isso. Caraca, por que eu pensei isso? Exato. Isso é racista. Isso é racista. E assim, não é, você não se tornar uma pessoa ruim, ai meu Deus, vai sofrer. Porque, cara, sacou ali, putz, eu tô pensando que é racista. Tamara, você com duas meninas, você sendo branca com duas meninas negras, eu imagino o tanto de bigorna que cai na tua cabeça. Meu Deus, como eu fui racista agora. Porque assim, eu imagino o quanto que cai. Eu lembro muito de um episódio que passou, assim, só complementando esse episódio, que eu acho que é muito... Esse lugar que quando você precisa educar as pessoas, sabe? Reeducar, sei lá. Eu lembro de um episódio que passou, que bem resumidamente, eu estava num condomínio lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e as minhas filhas entraram no salão que eu estava ali fazendo unha dentro do condomínio, bem elitista mesmo, bem embranquecido. E as meninas dali estavam conversando, a outra manicure fazendo uma outra menina. Vou dar um resumão. E aí teve uma hora que começou a surgir o assunto do cabelo ruim. Não, eu ali. E a menina preta, que era a manicure, que tinha o cabelo alisado, falou: não, que eu aliso meu cabelo porque meu cabelo é ruim. A menina preta falando isso. E as minhas filhas tinham acabado de entrar de biquíni, cabelo vindo da piscina deste tamanho, sabe? Do cloro que secou. Todas elas entraram, não, mamãe, não sei o que lá. Eu falei: tá bom, beijo, tchau. E começou o assunto e veio essa expressão, né, do cabelo ruim. E eu falei, começou a me dar um negócio, um calor. Eu falei, eu comecei a tremer, de verdade. Eu falei, o que eu faço? Eu me intrometo, falo, não falo, vai criar um mal-estar. E aí, hoje, um pouco mais sã, lógico que aprendendo, eu entendo que a gente precisa criar esse mal-estar. Sim. Sabe? É necessário. É necessário. Eu virei e falei, desculpa, mas o que é cabelo ruim pra você? Ele te bateu. Ele xingou a moça. Ai, meu Deus. Eu faço piada. Ai, meu Deus, o cabelo xingou a moça. Me diga. Que palavrão que ele usou. E aí, é um lugar também de... o cabelo das minhas filhas é ruim, então, pra você? Foi isso que você quis dizer? Não. E aí foi escalado uma... E eu acho que esses debates são importantes nesses lugares embranquecidos, sabe? Exato. A gente estava conversando até mais cedo com a Magda. Então, assim, desde cedo, o que eu entendi, que venho entendendo, é que, por exemplo, a minha filha quer um canal no YouTube, quero um canal no YouTube. Eu falei, tá bom, você quer um canal no YouTube? Então a gente vai fazer uma coisa relevante. E há uns anos atrás, a gente conseguiu criar o Muito Além de Cachos, que foi eu, como uma mãe branca, descobrindo esse universo, estudando, me desconstruindo, batendo cabeça. Falei, cara,
eu preciso trazer de uma forma lúdica, na infância agora, o quanto o cabelo delas é poderoso, é lindo, é potente. E aí a gente criou o canal para a gente dar dicas de penteados, como cuidar, como tratar, livros representativos, youtubers, mulheres em cargos, mulheres pretas em cargos, né, de poder, artistas, modelos mirins. E eu fui me cercando e cercando as minhas filhas disso. Então foi uma forma que eu consegui e que venho achando outras, né? Para que hoje ela com 12 e a outra com 8, de repente, né, como eu falei no início, passem por a situação de um soneguinha chata, que foi o que a Lara ouviu, falando, peraí, eu acho que isso você falou, não, eu não sou isso aí não, sabe? Você tá maluco, o que você tá falando? Eu ainda falei, mas quando você é assim, filha, você fala assim, isso é crime. Não, eu falei, já, os dois já nomeiam. Você está sendo racista. Eu falei, dê nome, pode dar o nome bem. Você está sendo racista. Eu não admito que você me trate assim. Mas assim, da minha história, de mulher negra, que sempre fui a preta desaforada, eu respondia, eu gritava, brigava e depois eu chorava. Tem um vídeo que aconteceu, tem uma situação que aconteceu há pouco tempo com o Espartaco. Você imagina que você tenha visto, Samara. Não sei se você viu, Magda. Sim. Vi. Espartacus é maravilhoso. Espartacus é um aí, tá, gente? Para vocês irem lá pro canal do YouTube e assistir tudo dele. Sim. E o Espartacus, ele estava caminhando em São Paulo, para quem não sabe. Ele estava caminhando em São Paulo, a polícia parou ele porque ele era suspeito. Sim, em Santana. Suspeito, entenda-se, eu sou negro, né? Não, na verdade ele ficou parado no telefone, parado. E aí ele foi lá e disse, ele estava parado no celular. Então o que ele fez? O que a gente precisa fazer para se defender? Vou botar alguém para ver isso aqui. Porque dá esse medo, né? O que é que pode acontecer aqui? Daí ele fez uma live. Então, enquanto ele tá ali com a polícia, ele tá marrento, preto marrento. Ele tá ali se defendendo. Quando sai, ele começa a chorar. Claro. Porque, assim, eu acho que a minha filha, as suas filhas, eu espero de verdade o que a gente faz de fortalecê-las, que proteja elas muito, sabe? Mas quando isso vai acontecendo muitas e muitas vezes, aquele choro do Espartacus, enquanto ele estava lendo, eu com muita raiva, na hora que ele chorou, eu chorei junto. E aí eu continuei chorando, o que é que ela diz? De novo, isso nunca vai acabar. Quando para? Em que momento isso para? Em que instante isso para? E mais ainda, Elise, se ele não fosse um youtuber, um cara que é apresentador da MTV, e pegasse o celular e fizesse essa live, talvez ele seria mais um homem morto. Pois é, então, porque tá mexendo o celular. E tem um lugar também, Magda, eu como mulher branca, eu até fui atacada por um cara no Instagram aí, enfim, não quero nem entrar nesse assunto agora. Eu como mulher branca, eu ainda tenho essa paciência. Que é isso? Eu não tenho memória, sabe? Eu nunca vou sofrer racismo, eu não tenho essa memória de violência, Então, assim, eu ainda tenho essa paciência de falar, oi, dá licença, desculpa, é que, olha só, não, essa frase não, essa expressão não, olha, minha filha não. Agora, vocês não têm mais paciência, eu imagino que, sabe? Então, acho que existe, talvez, me corrijam se eu estiver errada, pelo amor de Deus, porque falando, não, deu taquicardia nela, me deu, porque eu nunca passei por isso, meu Deus, isso acontece, sabe? É um lugar de... Isso e eu acho que 7 anos atrás. Pra quem é branco é uma novidade, né? Então, assim, e tem uma diferença enorme, Samara. E você, como mulher branca, você está habituada a ser ouvida, de certa forma. Sim. Exatamente. Então, tem um posicionamento ali que não vai te assustar a chegada daquela pessoa. Ela eu posso ouvir, porque ela é o pacto narcisista. Exatamente, né? Como é diferente. Ela eu posso ouvir. Mas sabe quando me rebatem isso, Elisama? Eles rebatem com... mas tem a Thaís Araújo aí, o que você está falando? Mas... Aí apontam 2 mulheres, sabe? E acabou. E aí... E acabou. Eu acho que tem muita coisa, né, gente, que acontece, que é uma defesa que há muitos anos eles estão fazendo, né? A branquitude está fazendo isso há muito tempo, então eles vão aprendendo a se defender, né? Eles vão aprendendo a convencer. Eu falar uma coisa
rapidinho aqui, eu vou ser bem iluminada para ensinar as coisinhas nos comentários, que eu tô me dando tacardia. Meus amores, deixa eu contar uma coisinha pra vocês, tá? Quem tá aí assistindo a gente. No Brasil, não interessa se você tem 50% da sua mamãe branca, não interessa se sua vovó é branca. Quando o bicho pega, as pessoas vão olhar para as suas características físicas. Você tem cor de negro, você tem pele de negro e as pessoas vão te tratar mal. Vão te tratar mal. Entendem? Elas vão te tratar mal. Elas vão te tratar mal e vão te tratar mal. Uma mulher negra falou, na Angola, meu filho é mestiço. Eu amo a Chimamanda. Tem um livro americano da Chimamanda que ela fala, quando eu deixei de ser negra quando eu voltei para a Nigéria. Porque ali, o marco de ser negra, de não ser negra, de ser mestiça, de ser... Ele é diferente. Aqui, se você não é essa pessoa branquinha, eu sofro preconceito desde que eu me entendo por gente. Eu também. Um dela aqui, ó. Ela é maravilhosa demais. Desde que eu me entendo por gente. O fato de uma pessoa retinta sofrer mais preconceitos, uma pessoa retinta sofrer mais preconceitos, que no Brasil a gente vai contar por isso, não quer dizer que um negro com a pele um pouco mais clara não sofra. O banheiro sempre foi apresentado para mim em festa na casa dos amigos, de amigos brancos. Todas as vezes que eu fui em festas com gente com mais dinheiro, eu ouvi que eu sou exótica. Nossa, que linda ela, exótica. Um amigo meu de mão dada comigo, que linda ela, exótica. Ele estava passeando comigo Leão Dourado. Era um Nico Leão Dourado, não era uma mulher, não era um... Não, porque eu era... Então, assim, eu acho que essa discussão que a gente tem, primeiro das pessoas brancas que questionam a nossa negritude, depois dos negros mais retidos que questionam a nossa negritude, só divide a gente. Só divide a gente. Eu sou mulher negra e no Brasil negros são pardos e pretos. Isso aí a gente não está questionando. A gente não está questionando. Na hora de me olharem, ninguém quer saber se a minha mãe tem pele clara, se meu avô era loiro. Meu avô era um homem loiro. E ainda tem, né, Elis, a questão da branquitude que ainda quer te embranquecer, né? Porque quando você pode alisar o cabelo, porque você tem a pele mais clara, né? Porque você chega para fazer um trabalho, o que que se fala? Ai, não dá para você cortar esse cabelo? Não dá para você não vir de trança? Não dá para você ver, porque aí quando você tem a pele clara, você consegue... Eu consigo deixar um pouco mais clara. Eu vou deixar você o máximo igual a mim, né? Que eu sou o modelo certo, para que você possa se dar bem na vida, né? Porque é isso, é para você se dar bem, para você trabalhar aqui na minha empresa, para você estar aqui junto comigo. Magda, então, quando o negro é retinto, ele não tem a passatividade, ele não consegue. Porque quando ele chega num lugar... Não, é que existe uma problemática de escolas que reforçam muito isso. Tipo assim, um exemplo que esse meme, nem era meme, isso é uma notinha que saiu há muito tempo atrás, ela rodou de novo, que era de uma escola pedindo que as meninas fossem de cabelo liso, solto, de tiara. Imagina uma criança preta, uma menina preta, sabe? Então, e aí que a gente fala, vem daí, vem da instituição, começa em casa, em impacto com a escola. Para mim, é uma das principais bases de... É muito triste. E assim, o quanto enquanto mulheres negras, a gente aprende a não se gostar. No final do ano passado, minha mãe estava fazendo coisinhas de biscuit e ela disse que ia fazer um presépio para mim. E eu fiz, mãe, faz o presépio negro. Nós somos uma família negra, então faz um presépio negro. Daí a minha mãe fez um presépio negro. E a minha tia ligou e ela mostrou o presépio. Aí minha tia, vixe, esse negócio preto, que fez esse negócio da cor? A minha tia é negra que nem eu. A minha tia é negra que nem eu. Mas se ela fosse fazer o presépio, ele tinha que ser branco ou rosinha. Porque essa é a cor do presépio. É a cor, é. Mas isso quando que representa coisa boa, coisa bonita, coisa, sabe? Mas quando a Elisama fala de escola, a gente já começa por uma coisa, gente, que é muito simples, que é o lápis de cor, né? Porque assim, não tem. Mesmo eu tô falando de uma escola privada, porque eu estive em algumas escolas privadas desde junho agora, e a primeira coisa que eu perguntei, eu falei, qual a caixa de lápis de cor, da cor da pele que vocês têm aqui? E a escola não tinha. Sim. Não tem, né? Então, quando Samara fala, eu vou buscar uma escola antirracista para o meu filho, é nesse lugar que tem que começar essa conversa.
sabe? É aqui, não é só o livro que está lá na estante que a professora não lê, porque não adianta você ter livro Como que lá o e negro você é não apresentado ler para os para meus a filhos? criança. Eu não sei nem do que está, ou lê e não sabe nem o que está lendo. É. Uma professora fala, eu não sei, eu estou lendo o livro da Dandara, eu não sei nem quem é. Oi! Então, assim, não adianta esse lugar. Ah, mas tem meia dúzia de livro aqui na biblioteca, tem aqui, mas você tem as crianças têm lápis de cor, né? Que tem todas as representatividades de cores, não tem, Magda, isso vende? Oi, isso vende. Eu fiz escola comprar mesmo. Por quê? Porque a gente tem lá 5 crianças pretas, e aí, mais ainda, que eu estou falando aqui, vou repetir para a branquitude, a criança branca precisa saber que aqueles lápis de cor existem. E é a criança branca que precisa mais que qualquer outra coisa. Precisa mais do que qualquer outra coisa, porque ela precisa pintar nessa cor. Ela precisa saber que aquele menino existe, e que isso ela vai ter que usar ali. E a família vai comprar. E é isso, sabe, que eu estou falando, que não tem acontecido na branquitude, porque fala, Magda, me indica filme. O Mundo de Karma, que eu indiquei em vários coletivos Bem legal, brancos. Karma. E eu falei, gente, é para assistir. E não é para contar para mim que vocês assistiram, é para contar para sua irmã, para sua mãe. Eu não vou te dar um selinho que você assistiu Você isso, não. assistiu, que todo mundo Você tem que separa. ver. E assim, e tem um lance que é muito importante, que eu bato muito nisso, que é você tá procurando negros somente para ouvir sobre racismo, ou você tá procurando para todo o resto? Porque o que acontece? Você abre espaço para o negro na tua vida, mas é para falar sobre racismo. Todo o resto, não, o resto todo eu sei, sabe? Eu sei, os meus sabem, não preciso procurar, sabe assim? Então, assim... A Luana Genor, ela falou uma coisa para mim que eu achei sensacional, que ela, quando vai em reuniões, né, de pais na escola da filha dela, ela é casada com um homem branco. Quando começa a pauta, tipo, sobre antirracismo, racismo, ela fala, eu não levanto, quem tem que levantar é ele. É ele que tem que levantar. Porque se ela levanta, vão falar, ela vem aquela mulher preta falar de racismo de novo, né? Aí o homem branco levantando e ninguém vai, né? Olha, ele tá pensando. Oi, Alicia. Que linda. Ela tá na minha frente com um prato de comida aqui. Eu tô com ai, filha. Tá bom, pode comer arroz com farofa. Isso é maternar, né? Viva a maternidade. Viva, 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 viva. Mas tem que assumir que é um problema seu, sabe? É um problema seu. A forma que você educa o seu filho branco é que pode causar tensão e sofrimento nos meus filhos negros. Exato, é sabe? sobre Assim, isso, Liz. Precisa ter... Eu explico para as pessoas brancas. Só para terminar, o meu outro questionamento, que até levei isso até para a mãe do menino que eu conversei, que é tipo assim, tá bom, a escola tem atitudes antirracistas, a escola, a nossa, né, da minha filha, tem política de cotas, e esse menino fez isso, a escola ensina, aprende, dá livros representativos, a professora, mas chega em casa, o pai tem uma babá de branco ou preta, e a mãe, uma criadora. E a empregada doméstica não gosto de falar também. A funcionária... Colaboradora, gosto de usar colaboradora. Eu falo funcionária, eu acho mais bacana também. A funcionária é uma mulher preta que tá vestindo branco. Ela trata mal o cara que vai entregar o motoboy. O pai, a mãe trata mal. Essa criança vai voltar para a escola, não vai adiantar nada o que a escola tá fazendo. Não, o discurso, Samara, é que esse povo... Essa gente eu já vi mais de uma vez. Aí porque você sabe, falando de empregados, de diaristas, você sabe como é essa gente. Essa gente. Essa gente. Mas tem esse acordo, né? Mas também, né? Ela é preta, mas também ela é pobre, mas também ela é periférica, mas também ela não sabe se comportar, ela não sabe falar. E vai. E tem esse acordo que vai se criando, né? E não se desconstrói isso. E aí se pergunta mesmo, o que eu faço? Eu não sei como que eu faço. É diariamente, não é de vez em quando, não é agora no Dia da Consciência Negra que a gente vai falar, que a escola vai falar sobre isso. É o Dia da Consciência Humana agora, entendeu? O Dia da Consciência Humana.
humana. Então, me falam, quarta-feira eu vou fazer a live com a Ana Ferreira falando sobre o 20 de novembro, exatamente para poder falar. Você sabe o que é esse dia? Porque é um dia de luta, um dia de resistência, não é um dia de consciência, sabe o que é isso? Pois Porque é muito Magda, é uma vida de consciência, sabe? Né? São Uma vida de séculos consciência. De Você você acha que tem destacando. vida comercial, parece Natal, sabe? Todo mundo falando, todo mundo fazendo, virou Dia das Mães, sabe? Virou um ato de capitalismo e É o que consumismo, virou a sabe? morte Vamos do todo George mundo Floyd, falar né? na escola, né? George Floyd Vamos todo morreu mundo. agressivamente naquele estado. Todo mundo postou Black Lives Matter, tela preta. E Telinha acabou. preta, ai meu Deus do céu, todo mundo te racista. Ninguém nem lembra. Acabou. Entendeu? Exatamente, acabou, não tem. Porque postou ali uma telinha negra, todo mundo, uma telinha preta, todo mundo te racista agora. E se a gente Eu entender o antirracismo é sobre a atitude, é sobre o que você falou, Samara, é sobre viver o incômodo. Exato. Causar o incômodo, é sobre pesar o rolê. Entendeu? É a pessoa para pesar o rolê pra então. Isso quando como você começar a fazer. Preciso te falar sobre o que você falou agora. A gente precisa conversar sobre isso. Ah, Elisama, vamos pesar o rolê? Vai pesar o rolê, amor. Vai pesar o Você rolê. quer ser racista? Então vamos pesar o rolê. Se você quer ser legal, fofinha, você está trabalhando para manutenção da vida como ela está. Exato. Sabe, o Dominique Barça, que é um cara que fala sobre comunicação não violenta aqui no Brasil, que eu adoro, ele tem uma frase que eu amo. Ele diz que é o incômodo da trilha sonora da mudança. A gente vai querer mudar as coisas? Então, vamos lidar com o incômodo? E nós suportamos o incômodo. Nós suportamos o olhar constrangido do coleguinha na hora que ele se percebe racista. O coleguinha consegue, não vai morrer não, gente. Não vai morrer. Morre. Um beijo pro Isopério. É o negro na batida, entendeu? Ele morre. O resto. Você não vai morrer porque você descobriu, você percebeu o seu racismo. Então, ele suporta, eu suporto. O que não dá é a gente fingir que não tá vendo. É a gente mais uma vez falar, ai gente, mas é porque ela tem 70 anos. Ah, não, é porque a minha avó sempre... Não, meu amor, não é. Teve um vídeo uma vez, que não sei se vocês lembram desse vídeo, uma mãe com uma mãe preta com a sua filha no parquinho, acho que foi na Espanha, que aconteceu, não me lembro direito, que a criança foi ficando isolada, e aí a menina ia para o escorregador onde estavam outras crianças brancas, e as crianças brancas saíam de perto, e aí a menina ficava sozinha, ia tentar uma aproximação com outra criança, a mãe tirava a criança de perto, e aquela mãe preta sentada, assistindo aquilo, meio que é um vídeo de uma câmera de segurança, não dá para ouvir, mas você vê nitidamente aquela mãe pega a criança pelo braço e sai dali. E aí, o questionamento na época foi, mas se fosse comigo, a branquitude falando, né? Se fosse comigo, eu já ia ali, já ia botar ela... Ok, só que essa mãe, ninguém sabe o que essa mãe sofreu, sabe? É igual falar, mas por que ela alisou o cabelo da filha? Eu mesma, no início, falava, mas por que essa mãe alisou o cabelo da filha? Ninguém sabe, ela vai saber, ela não quer que a filha passe pelo que ela passou. Eu fui entender isso muito depois. É uma proteção dessa mãe preta que não quer que a filha sofra na escola. Ela não quer que a filha, sabe, não queira mais voltar à aula. Então, assim... E porque também talvez ela nem dê conta, como tem um monte de gente que não dá conta de um monte de coisa, né? Mas é muito mais fácil você julgar o outro, né? Porque ele é uma minoria, né? Porque o outro, ele já é levado porrada mesmo. Então, se eu julgar ali, né, nesse ambiente, para mim... É só uma a mais, é só um julgamento a mais. Porque tem coisas que você não vai falar entre sua amiga branca. Exatamente, não é o papel dela. Então, assim, você tá olhando pra alguém que já tá cansado de lutar, já tá cansado de remar contra a maré e falar, bom, mas você tinha que ter remado um pouquinho mais, né? Pelo amor de Deus, foi toda essa maré que tá vindo com a gente. Não dá pra exigir que essa mãe, ela tenha a força descomunal de continuar. Nem sempre a gente tem. Tem hora que tudo que você queria era que aquilo dali fosse... tranquilo, como você saísse com seu filho sem ter medo de nada, e você voltasse... Sabe assim? Tem hora que você só queria não ter que andar assustado. Tem hora que você só queria não imaginar, assim, será que agora essa pessoa vai me ofender? Será que agora? Não, deve ser agora. E agora? E agora? Eu cresci, eu sou de uma família pobre, eu sou do interior da Bahia, e eu cresci ouvindo que se um dia eu ganhasse dinheiro, se um dia eu frequentasse bons restaurantes, se um dia eu me vestisse com roupas boas, eu não sofreria nunca preconceito. E hoje que eu ascendi socialmente,
é que eu mais sofro na vida. É que eu mais recebo os olhares. É que eu mais vejo, ai, nossa, esse cabelo é lindo, né? Deixa eu pegar. E não pede, né? Já pega, né, Nossa, Eli? minhas É, filhas já fala odeiam. pegando. Eu Já vai posso pegando. pegar, ai, cara, não toca nos meus cachos. Sabe assim, a gente está falando de uma ilusão que fala para a maior parte da população que é pobre, que fala, não, você não está sofrendo isso porque você não é adequada, porque você é pobre, porque você não está vestida com a roupa certa, porque o seu cabelo ele não está penteado certinho. Quando tiver dinheiro na carteira, quando você estiver muito bonita, quando você estiver com a roupa de grife, você não vai viver isso. Só que a gente mente, a gente ouve essa mentira, a gente acredita. E aí quando você começa a ascender socialmente, é que você percebe ainda mais o quanto o racismo existe. É que você entra num lugar que só tem gente branca e você fica esperando um momento que alguém vai falar algo que vai te ofender. Eu explico para as pessoas brancas que é como uma mulher andando numa rua escura. Chegou alguém por trás. Sim, aquela pessoa pode não fazer nada, mas aquela pessoa pode fazer. Então você tem medo. Você percebe, você andando e tem alguém andando atrás, você tem medo. Eu tenho medo de pessoas brancas. Eu não sei. Não é, eu tenho medo, mas eu não sei como é que vai vir. Então, um lugar que eu nunca estive, cheio de pessoas brancas, pra mim, só por existir, só por ser um lugar cheio de pessoas brancas, quando eu entro, esse lugar pra mim já é hostil. Ele já é hostil. Sim. Eu já entro tensa. Porque eu não sei o que vai vir dali. Eu não sei se essa é a pessoa que vai me tratar com respeito ou se é essa pessoa que vai me oferecer o banheiro de empregada, que vai falar que eu podia estar com um cabelo diferente, que vai perguntar quantas vezes eu lavo o meu cabelo, como é que lava esse cabelo. Eu não sei. Coisas que vai me tratar mal de verdade, comigo, né, ainda mais. Exato, é o que eu ia falar. Que coisas que não acontecem com a Samara. Por exemplo, É. toda Não. vez que eu toco no assunto, que eu falo, e aí, galera, branquitude, reconhecer seus privilégios, mano, é comentário do tipo, então pega os seus e vai no cartório, sabe? Não consegue entender esse lugar. Mas é muito... Ô, Samara, mas eu trouxe você aqui nessa live porque existe esse lugar, sabe, que eu já ouvi, de que uma mulher branca, classe média, artista, não vai acontecer isso com ela, mãe de 2 crianças pretas. Não, com ela não acontece, né? É o que eu falo. Você tem um outro lugar, né? Quanto mãe. Você tem dores de mãe e que você vai, sim, ter que... Por que a sua filha é empoderada de chegar num lugar, num espaço e falar, opa, comigo não. Eu dou uma educação para o meu filho hoje. Meu filho não é um menino como a gente chega e fala, Matias é negro. Mas ele fala, eu sou negro. Ele é fruto de uma relação birracial porque o pai dele é um chileno branco. Mas eu entro nesse lugar e falo para ele, eu dou uma educação parental para o meu filho e afrocentrada, que é o que você está fazendo. Sim. Que Elis faz, por quê? Porque ele, quando ele tiver com 12 anos, ele tem que fazer o que a sua filha fez. Peraí, o que você falou aí, cara? Porque talvez ele não vai falar sobre ele, mas vai falar sobre mim, que sou mãe, que tenho cabelo black e sou negra. Reconhecida mesmo, né? Que chega no espaço e fala, chegou uma mulher negra aqui. Porque eu já ouvi na escola, da porta da casa da escola, dizendo assim, ela é sua mãe? O que significa isso? E de criança e de pai. Então você... porque assim, é o que ele estava falando agora. A gente sabe quando é racismo. A gente sabe. Porque tem essa situação, esse olhar, essa forma de falar, que essa branquitude precisa entender isso, que não é esconder, falar, então não vou falar mais sobre isso, eu só vou pensar, mas eu não vou falar. Não é sobre essa conversa sobre Não, isso. e É você questiona seu perguntar pensamento, por né? que eu falei. Por que eu seu falei? pensamento. Nossa, eu pensei isso. Eu pensei nisso. Caramba, ela não pode ser uma mulher que tem um filho numa escola branca, na Barra Funda. Por que ela não pode estar aqui nesse espaço, ocupando esse espaço, que é um espaço que qualquer um pode estar? Claro. É você sobre atravessar a rua e olhar do outro lado que tem um homem negro atravessando e você falar, acho que eu vou mudar de calçada. Você tem que pensar sobre isso. Sim. Das pequeninas Não é pensar, coisas. mudar de calçada e simplesmente mudar. E aí acho chega em que é bom casa e lembrar fala pro também que não é parceiro. errado. Assim, errado mas tipo, eu acho que talvez por isso as pessoas não queiram enxergar. Porque não, eu não sou racista, Deus me livre. Ser racista Eu não é uma coisa pensei horrível. nisso. E eu nunca serei. E ponto, sabe? E Então, assim, é um lugar de... que a palavra diz consciência. Fala assim, peraí, por que eu pensei isso?
Por que eu tô agindo dessa forma? Onde tem que rever? Peraí, sabe? Isso, não sei. Não sei. Autores. E vai ter que Exato. rever. E aí sim, por favor, pessoas brancas queridas que estão assistindo a gente, ninguém tem obrigação de te explicar, tá? Ninguém tem obrigação, nenhuma pessoa negra tem a obrigação de te dar uma aula sobre racismo. Nenhuma pessoa negra tem a obrigação de te responder, eu fui racista? Eu pensei isso, é racismo? É preto ou negro? Nenhuma pessoa negra tem a obrigação de fazer isso. Ninguém. Hoje, ainda bem, a gente tem uma diversidade imensa de conteúdo sobre isso. Imenso. Sim, tem muita página aqui no Instagram, tem muito vídeo no YouTube, tem muitos livros legais. Muitos livros legais nas livrarias. Tem um que eu adoro, chama Então Você Quer Conversar Sobre Raça? Eu acho ele fantástico. Tem um monte de livro legal. Vai lá, meu amor, e compra um livrinho e estuda. Entenda E vale sobre lembrar isso. também, Eli, que vai atrás, porque o Instagram é racista. Então, o algoritmo não vai pegar as Sim, pessoas. Não, o muito. Google. Vamos Então, é falar pra de ir atrás, não é busca. pra esperar aparecer. Né? Não Sim. espera aparecer. Não espera aparecer. É como a Não escola. A faz. escola, eu vou contratar uma professora. Agora eu quero contratar uma professora negra. Mas eu chego de currículo de pessoa branca. Pois é, amor. Então, se esforça um pouquinho mais para você procurar essa pessoa negra. Pra Porque você muito procurar, provavelmente exato. ela não vai Elas pular não no seu querem colo. chegar até aqui. Elas Ela que não não vai pular chegam na até escola. aqui. Então, Entende? eu gravei. Não é sobre telinha preta no seu Instagram. Não é sobre isso. É sobre movimento e esforço, é sobre assumir uma responsabilidade. Eu vou caminhar rumo a isso aqui. Telinha preta no Instagram é só telinha preta no Instagram, amor. Não, e também Não não, te é faz só racista. sobre pegar o livro da história do Brasil, de contar de maneira correta, né? Porque a gente foi ensinado Por errado. favor. E também não é só sobre ensinar sobre a África e o Brasil, é sobre atitudes no dia. Isso é importante também, contar para as nossas crianças como o Brasil foi invadido, que a África não é um país, sabe? A África não é um país. Pois é, o mínimo, a África não é um país. Total. E isso a gente aprende na escola. Isso aqui, Né? esse Eu livro gravei. que eu trouxe, que eu falei da Chimamanda, que é o perigo da história única, sabe? Gente, Uhum. o TED Sim, desse maravilhoso. livro, ele é O PDF, né, que ela perfeito, tem gravado. Já que Então, você não não é quer só ler o isso. livro, vai no YouTube, procura lá. Ela gravou um PDF. Há 7 Perigo anos na história atrás, única. as minhas filhas não tinham uma boneca preta de cabelo crespo, sabe? Uhum. Então, assim, é diário, é pouco aqui, é ali, é um negocinho aqui, é um negocinho ali. É uma série que eu sento pra ver com a minha filha, que eu falo, filha, mãe, isso aqui tem uma menina preta. Eu falei, tem uma. A protagonista é branca, ela é amiga da protagonista e não tem mais nenhuma outra. Ou Mais seja, ninguém. cumprir a minha cota de menina negra na série tá ótimo. Não, Exato. eu quero ver as 5 garotas negras ali na escola, ocupando lugares e no high school, sabe? Então, eu tô sempre sentando com a Alice e apontando. Você percebeu que essa atitude que ele tomou no filme é racista? Você entendeu? Então, eu me vejo nesse lugar, sabe? De tentando trazer dessa forma. E vou descobrindo outras Eu formas. acho que não é. E aí vem essa desculpa, né, Sama? Que é porque você tem 2 crianças pretas, né? Já porque, ouvi muito. né? Então, eu acho que a gente está aqui convidando as pessoas a falarem, mesmo que você não tenha, porque é nesse lugar. Sim. Né? Não é porque você tem que ter uma criança preta que você tem que falar sobre esses Ter assuntos. atitudes antirracistas, sim. E assim, e esse conteúdo está aí, esse conteúdo existe. Eu gravei uma masterclass, a gente lança essa masterclass em breve. Eu fui para Brasília, falo sobre ancestralidade, território, que é uma palavra que muita gente não sabe o que é um território. Território importantíssimo, branquitude, privilégios, expressões. As pessoas falam agora, né? Eu não posso mais falar criado mudo. Por que você não pode falar? Tem uma história por trás disso, tem questões por trás disso eu não posso usar que turbante. nos atinge quanto... Porque isso foi, sim, trazido, né, pela branquitude para representar para eles, principalmente, individualmente, até algo que foi eles que estipularam ali. Mas E que isso foi falando, e hoje sim existem movimentos negros, existem Instagrams, existem pessoas, existem conteúdos, existem um movimento muito forte para que isso tenha que acabar. Porque isso nos fere, isso machuca, isso agride a gente chora, como Elisama falou.
Porque, assim, eu fui embranquecida por muitos anos da minha vida. Eu só me dei conta quando eu saí da periferia, que eu fui morar num bairro de classe média, que eu falei, oi? Gente, eu cheguei a ponto de parar uma pessoa na rua para mim, outro dia eu lembrei disso, eu tinha esquecido até, de perguntar, você trabalha como diarista? Oi? Quantas vezes eu tive a olhar? Por quê? O porteiro era negro, todas as empregadas que andavam na rua no Pacaembu eram pessoas negras, por que eu tô ali e moro ali? Não posso morar no Pacaembu. Não, você... Não pode. Amiga, a gente em loja, 100%. Se for idosa branca, então, nossa, quase todas as lojas na vida. Oi, tudo bom? Qual o preço disso daqui? Senhora, eu não trabalho aqui. Nossa. A minha vida fala, eu não trabalho aqui. Senhora, eu não sou funcionária. Senhora, eu não trabalho. Eu tô com uma bolsa do lado, né? Não conheço nenhuma funcionária de loja que anda com a bolsa passeando pela loja, mas eu, às vezes, tô com a criança do lado. E eu trabalho na loja. Isso aqui? Mas sabe o que eu aprendi uma, Elis? Sabe o que eu aprendi uma que eu fiz com uma mulher numa loja, que foi sensacional? Eu cheguei, a moça estava na loja, ela falou assim, você pode pegar uma calça azul daquela ali? Assim, né? Nem bom dia, boa tarde, nada. Não tem. Sabe o que eu falei para ela? Eu falei, você acredita que eu ia pedir uma camiseta vermelha para você? Aí ela, por que você ia pedir para mim? Eu falei, ué, eu tô aqui igual você. Você não tá comprando? Eu também tô comprando. Então eu ia pedir para você ir lá no estoque pegar para mim. Nossa. Mas sabe o que ela fez? Desaforada. Agora desaforada. Agora tudo é racismo. Agora tudo é frescura. Agora eles vêm para cima. Olha como mudou. E aí eu falei para ela, a senhora quer continuar essa conversa? Porque a gente alguém falou, mas eu sou branca e já me confundiram. Gente, não é sobre um episódio na sua vida. É sobre quase todas as lojas que você entra, alguém te confundiu. Todas as lojas. A gente não está falando de um episódio isolado. Um episódio isolado para acontecer na vida de um monte de gente. A gente está falando de uma prática, de um saber social. E quando a gente fala, mas isso não é... Quando a pessoa negra fala, isso é racismo, você fala, mas isso não é racismo, não, você está sendo racista. Mesmo que você não queira. E aí é o momento de você fazer o quê? Dar uma parada, observar e falar, putz, eu tô achando que é exagero dela, né? Hora de eu parar e pensar um pouquinho. Sabe? Não é sobre você ser boa, você ser legal, você ser ótimo, você ser ruim. Não é sobre isso. É sobre você perceber que essa é uma prática que você aprendeu desde muito pequena. Que você cresceu vendo os adultos ao seu redor fazerem. E que se você não questionar, você vai repetir. Você vai repetir, porque vai ser normal. Porque confunde, Elis, racismo com preconceito. Porque se uma mulher branca está numa loja com uma roupa um pouco mais simples, um cabelo que é por direito dela querer sair na rua do jeito que ela quiser. Sim. Ela entra na loja, né? E é uma mulher branca, o que a pessoa fala? Ela é vendedora. Ela está aqui a serviço. Isso é muito diferente, gente. Porque isso é preconceito. Eu estou olhando para essa pessoa e estou achando que ela é uma mulher X, né? Às vezes é questão de gênero, às vezes é uma pessoa... Mas racismo é sistema de opressão. Total. Exatamente. Agora, não dá para separar, porque uma coisa é racismo, né? Porque você olha e fala, todo lugar que eu entro, o negro sempre está a serviço. Ele sempre está servindo para mim. Ele está disponível para mim. Então, essa pessoa não pode estar aqui ocupando esse espaço como uma pessoa, como uma branca que eu vejo porque não é como dia. Eu. Ela só pode estar servindo, porque ela não é como eu. E aí depois vem esse discurso que nós somos todos iguais. Então, assim, é uma conversa nesse lugar. Eu queria trazer vocês duas aqui exatamente para a gente trocar mesmo. Foi uma conversa muito peço desculpa que meu computador caiu a bateria e a luz caiu junto com o computador. Então, continuei sem luz, tá? Não, mas tá linda como sempre. Tá linda como sempre. Quase falei junto com a Elis. E eu queria, assim, pra gente terminar, dizendo assim, queria que vocês trouxessem mesmo, assim, uma palavra, que eu não sei o que vem agora de vocês, mas, assim, o que falar, sabe, desse momento do nosso país que a gente está passando e que precisa mudar. O que você diria para uma pessoa branca que está na tua frente agora? Faça isso. Porque é o único jeito, é um caminho que eu acho que tem que fazer para mudar. Amiga, seria fale mais com os brancos e escute mais os outros, né? Os negros. Porque assim,
Ah, a gente tem que dar voz. Amor, voz eu não tenho. O problema é que a Isso. gente não é ouvido. Então, você escuta mais? Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar todo esse saber que você acha que você tem sobre mim, sobre a minha história, sobre a minha raça, e vamos segurar ele para você e escutar o que eu tenho para dizer sobre mim, sobre a minha história, sobre mim. Eu falo. Você fala sobre você. Eu falo sobre mim agora. Eu acho que falta no branco brasileiro, sobretudo, esse espaço em que eu consigo resistir ao ímpeto, ao impulso gigantesco de ser o centro, de dar uma palestra, de falar do quanto eu entendo, de te desencorajar a falar. Então, vamos aprender a ouvir. É legal, é bom, a gente cresce muito enquanto sociedade quando a gente ouve, sabe? E despersonalizar. Não é sobre você, não é sobre sua tia, não é sobre sua avó, é sobre estrutura social. Não estou falando sobre você, estou falando de estrutura social. Senão, cara, a gente não consegue. Eu acho que eu também, eu acho que eu chegaria e, na verdade, eu acho muito incrível atitudes como do Samuel, até o Samuel Emílio, que é um cara incrível. Sigam o Samuel Emílio também. É um cara que criou o Diário Antirracista, né? Então, eram vídeos, textos provocando pessoas brancas sobre o que elas têm feito, né? Minimamente para contribuir com uma sociedade menos racista, no seu dia a dia. Que a pessoa nem enxergar, né, que é racista, ela enxerga. Uhum. Então, o que tem feito? Eu queria muito que eu ganhei isso hoje. Eu fiquei muito encantada com esse livro. Eu até botei nos meus stories, da Alexandra Loras. Flores, maravilhosa. Oliveira, que, ai, gente, a coisa mais bacana. São 100 perguntas para discutir preconceito e gerar conscientização. Então, vem vários cartõezinhos com frases, com passagens históricas, com... Ah, obrigada. De novo para mim. Tira uma carta pra gente, Samara. Vou tirar uma carta aqui, peraí. Tira uma carta, vamos ver o que vem aí. Ó, são muitas. Já que são 100, uma tem que ser para essa live aqui. Vamos ver o que vem. Vamos lá. Às vezes os brancos se sentem à vontade para usar termos como cabelo bombril ou beiço grande em conversas com amigos negros, como se isso fosse um atestado de intimidade. Você considera inofensivo esse tipo de brincadeira entre amigos? Ou a suposta intimidade acaba servindo apenas como canal para extravasar o racismo? Por quê? Vamos pensar aí, galera. Vamos pensar aí. Vamos pensar aí, não é? A gente não falou sobre isso. A gente nem falou sobre isso aqui, né? Porque isso mexe com a autoestima da criança, né? Mexe com o futuro de uma criança, gente. Não, né? quantas Começa mulheres, tudo. né, meninas querem crescer e operar o nariz, ficar com o nariz mais fino, que é o nariz mais aceitável, e o alisamento do cabelo, que a química traz... quando eu comecei a história dos cachos com as meninas, o que veio de mulheres falando que tinham a cabeça machucada e nunca tinham conhecido a textura do próprio cabelo, com, sei lá, 35 anos. Aí dá uma outra live inteira. Não, dá uma outra live. As histórias de alisamento. Porque... Sabe aonde que vocês querem ver isso, sabe? E que não é nesse lugar de ir lá para julgar, não. Mas eu consegui ver isso na pé da Galeria do Rock, na Galeria do Reggae, na República. Mulheres que estão lá buscando colocar cabelo para se valorizar, para se sentir melhor, para se sentir viva. Eu conversei com várias. E isso é um lugar que você fala, meu Deus, o que aconteceu com você? E as histórias delas, gente, é nesse lugar de passar produto errado, de cabeleireira que fez errado, sabe, que não tá nem aí. É igual dentista. Não, é dentista que arranca tudo. Arranca tudo. Dentista que não é preto, Elisa, arranca o dente da galera. Eu lembro, sem saber Magda, que fazer um canal. Eu lembro, Magda, das primeiras vezes que eu dei o produto de alisamento, aquilo ardia, queimava e ardia. Aí eu falei assim, mas você tem que aguentar, porque quanto mais tempo fica, mais ele alisa. Então você tem que aguentar a coceira e o ardor para ficar com o cabelo liso. Pensa isso. Enfim, mas vamos nessa, né? Já e aí, é uma outra live. Mas é isso, eu acho que é muito importante. Peço que vocês divulguem essa live para quem tá afim aí de ser antirracista, de ouvir mulheres inteligentes, um conhecimento, porque a gente não está dando conteúdo aqui, a gente está trazendo conhecimento, vivência, o que a gente passa, o que eles passam, o que Samara passa,
que é para conscientizar mesmo, é para trazer essa reflexão, é para trazer esse convite, sabe? Para você acessar esse lugar e falar, caramba, isso já aconteceu comigo, eu já fui assim nesse lugar, eu já tive essa atitude com essa pessoa e trazer, sabe, esse convite para vocês e divulgar, porque a gente, não adianta você divulgar para uma pessoa preta, você tem que divulgar para a branquitude, para o branco, para sua mãe, para todo mundo. E é isso. Muito obrigada, obrigada, Samara. Obrigada a você pelo convite, foi incrível. Obrigada, Muito minha obrigada. gente. Foi um prazer, amor. Muito obrigada pelos comentários. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada, Beijo, gente, por ter aqui. Beijo.